Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre um livrinho que é Discurso aos Jovens, de São Basílio Magno, né? São Basílio Magno ele viveu no século IV, ele morreu no ano 379 e ele foi responsável pelo desenvolvimento teológico da pessoa do Espírito Santo, né? Da pneumatologia. Ele escreveu até um livro sobre o Espírito Santo, que depois sua sabedoria vai ser usada no segundo concílio ecumênico e o primeiro de Constantinopla no ano de 381, 2 anos após seu falecimento. São Basílio, né, morreu com pouco mais de 50 anos. Ele nasceu de uma família rica. Toda a sua família é santa, sua avó Macrina, sua irmã Macrina, seu irmão Gregório de Nissa foi bispo de Nissa, seu irmão Pedro de Sebaste também foi santo, e praticamente toda a família de São Basílio foi uma família santa. E São Basílio foi o mais ilustre de sua família, né? Bispo de Cesareia, de família rica. Basicamente ele se desfez de toda a riqueza que ele tinha, doando aos pobres. No fim da vida construiu a Basileia, né? Um lugar de assistência aos pobres, né? Ele criou leprosários, asilos, uma pousada para peregrinos, enfim, né? São Basílio, ele é basicamente inigualável na história da fé cristã. Então eu só dei essa introdução para vocês saberem quem é São Basílio Magno, né? E a FASBAN, que é a Faculdade de São Basílio Magno, que é uma faculdade da Igreja Romana, né? Ou melhor, de uma Igreja Oriental unida a Roma, publicou e cedeu gratuitamente o livrinho digital Discurso aos Jovens de São Basílio, que tem 19 páginas. Então, na página da FASBAN tem lá esse livrinho publicado, né, por integrantes da Igreja Ucraniana, né, unida a Roma. Tem lá na página da FASBAN, que é a faculdade ligada a essa igreja ucraniana, o livrinho online e para ser baixado gratuitamente, que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Então quem quiser ler online ou baixar o livro pode baixar clicando no link da descrição do vídeo. Então o livro, né, assim, é um discurso aos jovens, é um livrinho breve, fácil de ser assimilado, né, de como se utilizar da literatura profana. Então São Basílio ele fala que está aí para dar conselhos e tal, que ele é como um pai para os jovens, e que ele direcionar no caminho do bem. E aí ele ensina, né, como é que se deve utilizar da literatura pagã. E primeiro ele vai dizer, né, que literatura pagã você não pode aceitar tudo, né, porque tem coisas que realmente são inconvenientes e tal. Então ele vai dizer assim, o que nós podemos aceitar dos poetas, o que podemos aceitar dos oradores, se é que podemos aceitar alguma coisa, dos filósofos, enfim. Então ele vai dizer, vai primeiro dar o conselho para discernir o que pode ser aceito ou não. E aí ele fala, já cita Hesíodo logo de cara, falando que para Hesíodo o melhor dos homens é aquele que por si mesmo conhece os deveres. E depois o sábio é aquele que se deixa orientar por outros, né, no caminho da retidão. E no
fim, o nécio é aquele que nem aprende por si mesmo, nem ouve outros. Bom, e aí São Basílio vai falar, né, que não se deve aceitar discursos, maus discursos, né, e tal. Ele vai citar Hesíodo, ele vai citar Homero, ele vai citar Ulisses como um herói, dizendo que ele ficou nu. E mesmo assim, ele tinha tanta virtude que ele não se corou de sua nudez por causa de sua virtude. Né? Então, ou seja, não são as coisas que temos que nos dão as virtudes, mas é a nossa postura perante o mundo que nos dá a virtude. Então, mesmo que estivéssemos esfarrapados, se tivermos virtudes, essa virtude brilhará. Esse é o ensinamento, né, de São Basílio sobre a nudez de Ulisses, né, ou de Odisseu. E aí também ele vai dizer que a gente não pode se apegar aos maus discursos, né? Ele também cita de novo Homero, porque Ulisses, ou Odisseu, ele estava preso no mastro, né? E ele ouviu o canto das sereias, né? E não se deixou seduzir pelo canto das sereias, porque se manteve firme e amarrado. E que muitas vezes, né, por exemplo, na questão dos oradores, os oradores, na sua arte, eles costumam mentir, né? E a gente não deve se apegar a esses exemplos. E São Basílio discursa longamente sobre a virtude, né? E aí ele cita de novo Ulisses, ele cita Solon, dizendo que nós não trocaremos as riquezas pela virtude, porque as riquezas não são estáveis, né? Elas trocam de mãos, enquanto a virtude permanece com o indivíduo que a cultiva. Existe Teógenes também sobre, né, a riqueza e a virtude, que a verdadeira, né, riqueza é a virtude. Sobre a questão dos insultos, ele vai colocar o exemplo de Péricles, que Péricles teve um dia que foi acompanhado por um homem que o insultou o dia todo, e à noite ainda Péricles fez a questão de acompanhar esse homem com sua lanterna, e ele foi insultado o dia todo, e Péricles realmente nem se incomodou. Também dá o exemplo de um filho de Sofronisco, que bateu em Sócrates, Sócrates se deixou bater, Sócrates apanhou, Sócrates não revidou, pelo contrário, quando acabou de apanhar, ele escreveu no próprio rosto, né, a obra de um tal, né, mostrando a virtude da paciência. Então, se os pagãos tinham essa virtude da paciência, né, quanto mais nós devemos ter a virtude da paciência, é que eu virei aqui, a virtude da paciência. Então, se eles pagãos não tinham a graça, né, a graça que nos foi dada por Jesus Cristo, eles puderam fazer isso, quanto mais nós que somos, né, cristãos batizados podemos superar, né, todas as adversidades. E Basílio disse que seria bom que tivéssemos sempre esses exemplos de paciência na hora da ira, né, na hora da ira. Ele também cita Clínias, que foi um discípulo de Pitágoras, que ele teve que pagar, né, um certo dinheiro, que ele poderia se livrar de pagar essa quantia com um simples juramento, ainda que ele jurasse a verdade. Mas Clínias preferiu pagar a jurar. E isso nos mostra como Clínias estava próximo do Evangelho. Ou melhor, que ele viveu o próprio Evangelho antes da encarnação do Logos. Porque Cristo disse, né, não deveis jurar nem pelo céu, que é o escabelo dos pés de Deus, nem pela terra,
Não deve jurar pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é os cabelos de seus pés, né? Seja o vosso dizer sim, sim, e o vosso não, não, e o que passa disso vem do maligno. Então, ele cita Clínias e faz uma ponte com o Evangelho. E aí ele também fala de a gente não ter os cuidados excessivos com o corpo, que a gente não deve ouvir maus discursos dos poetas, né? Porque esses maus discursos acabam nos levando a práticas maliciosas e maldosas. Então não devemos, né, ficar ouvindo conversas indecentes, porque isso acaba nos afetando, nos conduzindo por maus caminhos, né, caminhos indesejáveis para um cristão. Ainda São Basílio fala que os jovens devem se manter firmes, dá o exemplo, São Basílio dá o exemplo dos atletas que treinam para manter o corpo firme e forte e rígido, e eles se contentam, né, em ser proclamados vencedores. E Basílio, eu esqueci de dizer, logo no início do livro, ele disse assim que tudo que a gente faz nessa vida os verdadeiros bens, né, o que ele chama de verdadeiros bens, não estão presentes no mundo. Esses outros bens nos devem fazer apetecer o que é melhor, e o que é melhor é aquilo que está no céu, né, o que nos leva à vida eterna. Então, todo o discurso de Basílio sobre a virtude é para nos direcionar para o céu, inclusive o uso da literatura pagã, né, para nós nos encaminharmos para o destino certo, que o destino do cristão é a vida eterna, o céu. Então, São Basílio fala do exemplo dos atletas, fala do exemplo dos músicos. Ele fala que não se deve ouvir a música ruim, a música má, que a música má pode provocar luxúria, a música má pode nos acender os maus desejos, que a gente tem que procurar a boa música. E aí ele cita exemplos de músicos que eram tão peritos que, tocando música, eles faziam jovens bêbados deixarem de beber e saírem envergonhados e voltarem para suas casas. Então, São Basílio dá esses exemplos da literatura pagã e como a gente deve se aproveitar dela, extrair o mel e deixar o que é nocivo de lado. Tá? São 19 parágrafos e 19 páginas, então quem quiser ler o livro é de muita utilidade. Como eu disse, ele cita sábios da Grécia Antiga que nada ficam devendo aos profetas bíblicos. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixem aí o joinha, isso fortalece o canal, ajuda bastante. Se é a primeira vez que você aparecer no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva no canal, aperte o sino de notificações para ser avisado de novos conteúdos e fui!